Em Goiânia, neste momento, 8 horas. Lembrando que você pode participar conosco. Estamos ao vivo no canal da TV Brasil Central no YouTube. Você pode participar através do nosso chat ou o WhatsApp 99109-5099, 99109-5099. Já desejando um bom dia para a nossa audiência, Maria Rosa Dantas, Luísa e o Toninho Cacá, sempre ligados conosco através do canal da TV Brasil Central no YouTube. Vamos para as primeiras notícias. Membros da oposição ao governo federal criticaram o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, após o X, antigo Twitter, ter anunciado que vai fechar seu escritório no Brasil. Vice-líder da oposição na Câmara, o deputado federal Marcel Van Hatten, disse que Moraes comete abuso de autoridade e disse que o ministro tem agido nas sombras com decisões secretas. Em nota, o X disse que a decisão foi tomada após o ministro ter ordenado o bloqueio de perfis na plataforma e sinalizado que poderia mandar prender o representante da empresa no Brasil. O fechamento do escritório não afeta o acesso de usuários à rede, que continua disponível para brasileiros. Também, vice-líder da oposição na Câmara, a deputada federal Carol de Tone, disse que estamos cada vez mais distantes da liberdade e da democracia. O deputado federal Eduardo Bolsonaro comentou que o Brasil está muito próximo de começar a sofrer com o tratamento dispensado à Venezuela. No início da semana, o X compartilhou um documento em que o magistrado pedia o bloqueio de perfis bolsonaristas. No ofício em questão, o ministro determinou o prazo de 2 horas para que o X obedecesse à decisão, além de estipular multa diária de R$50 mil em caso de descumprimento. Na ocasião, o dono da plataforma, Elon Musk, criticou a ordem de Moraes, declarando que as exigências de censura nos obrigam a violar a lei brasileira. A postagem de Musk foi feita após reportagem do jornal Folha de São Paulo apontar que Moraes teria usado o TSE para investigar bolsonaristas. A oposição tem articulado um pedido de impeachment contra o ministro por causa das reportagens. Guia Zambuja, a decisão de Moraes afeta a questão da democracia, a liberdade de expressão no Brasil. E como é que você analisa essa decisão do Twitter, do antigo Twitter, hoje X, de demitir funcionários e fechar o escritório aqui no país? Olha, Rafael, a decisão do Supremo Tribunal Federal, longe de ser um abuso de poder, como aí os ultradireitistas, Eduardo Bolsonaro, esse Van Hatten aí do Partido Novo, é lamentável que o Partido Novo tenha virado um partido de ultradireita. A sua fundação foi muito bonita, é uma pena realmente que tenham tomado de conta desse partido e destruído a história desse partido. Mas o fato concreto é que muito antes de ser um abuso de poder do ministro Alexandre de Moraes, trata-se de um abuso econômico e financeiro desse Elon Musk. Esse Elon Musk, ele é meio aquele tipo de moleque, sabe? Um moleque que usa do seu poder econômico, do seu poder tecnológico, para tentar atingir a soberania de um país. Isso não vai acontecer, esquece. Eu quero ver se ele fizer uma gracinha dessa com a China, com os Estados Unidos, com a Alemanha, com a França, com a Inglaterra. Eles fazem um embargo em cima das contas desse Elon Musk e acaba com a empresa dele. Agora, quando o Brasil vem defender a sua soberania e as suas decisões judiciais, isso é ditadura, isso é abuso de poder. Não, não é abuso de poder. Elon Musk não pode usar suas redes sociais escondido no mundo digital, já que quer tirar o escritório do Brasil, porque a lei é clara, só pode ter atividade econômica, financeira no país quem tem sede no país ou filial. E se ele vai tirar o escritório aqui do X do Brasil, ele não vai mais ter sede nem filial no Brasil. E possivelmente pode acabar mesmo tendo X no Brasil. E isso será ótimo, porque ele usa essas redes sociais para atingir a nossa soberania, para ajudar a ultradireita, como quer ajudar lá o Trump, que vai tomar uma sova da Kamala lá nos Estados Unidos, para tentar diminuir as instituições brasileiras. Portanto, ele tem que tirar, sim, os posts que são ilegais em 48 horas. Se não tira, prende mesmo o representante do Brasil. Vou fechar o escritório e vou embora. Não vai ter mais X. É assim que funciona. Não tem nada de antidemocrático, não tem nada de abuso de poder. Existe uma soberania nacional que deve ser respeitada. E esses deputados que mentem, fake news o dia inteiro, mentira o dia inteiro. Isso, gente, está perto de acabar. Ninguém aguenta mais essa história aqui no Brasil. Isso vai se refletir nas urnas neste ano. Você vai ver. Josiel Menezes, como é que é essa história? O Elon Musk, ele não quer cumprir decisão da justiça brasileira e aí, em retaliação, ele fecha o escritório da empresa aqui no país?
Não, Rafael, a gente tem que separar as coisas. Veja bem, primeiro, não se trata da questão de soberania nacional, não se trata da questão. Se trata da liberdade de expressão. Eu sempre disse aqui nos meus comentários que o principal ponto, a principal coisa que a gente tem, né, fora a vida, é a liberdade de expressão, né? O direito de falar bem ou mal de quem quer que seja. É claro que cada lei em si aí, de cada país, e no Brasil também não é diferente, já disciplina a questão de você poder ou não, né, ser julgado por aquilo ali. Não se trata, então, da questão de soberania, trata-se de liberdade de expressão. Veja bem, não é proibido no Brasil, não é proibido nos Estados Unidos você fazer qualquer crítica, né? E quando vem uma imposição do STF em cima do X, né, para que ele bloqueie perfis, para que ele tire do ar o que ele achar que está prejudicando ele, STF, e não a questão, inclusive, do próprio Brasil, ele vai em cima disso. É claro que hoje a oposição no Brasil, a situação no Brasil ligada ao presidente Lula, vai defender realmente essa questão dos bloqueios, porque eles não gostam de críticas, assim como o Maduro não gosta de crítica, assim como o Daniel Ortega não gosta de crítica também na Nicarágua, assim como o Putin não gosta de crítica, assim como todos, né, que gostam apenas de elogios, então não gostam de críticas. É nesse sentido, eu acho que vai ser uma perda muito grande, né? Uma perda muito grande. Mais de 20 milhões de pessoas no Brasil se utilizam do X, né? E quem está tirando o X não é o Elon Musk, não. É o Alexandre de Moraes. Ele que está dando multas exorbitantes, né? Mais de R$1 milhão por cada bloqueio que não é feito aí na rede social. Eu acho assim, muito difícil. Eu acho que a liberdade de expressão a gente tem que ter, assim como o Azambuja está aqui do meu lado, eu tenho um pensamento, ele tem outro, e a gente tem realmente que expor os nossos pensamentos. É complicado, viu? Quando você começa a diminuir o poder do povo de falar. Josiel, e já tem mensagem para você aqui no WhatsApp, o Matheus, desejando um bom dia, e disse: Josiel, você voltou defendendo fake news com álibi de liberdade de expressão. Está questionando seu comentário aqui, o Matheus. Ei, Matheus, deixa eu te falar, você só está falando isso aí, que, por exemplo, eu estou falando fake news, ou que está expondo o seu pensamento que eu estou defendendo fake news ao invés de liberdade de expressão, porque você tem a liberdade de expressão e a TV Brasil Central dá isso para você. Você entendeu agora? Pensa um pouquinho. E só complementando aqui, o Ramiro Bessa está dizendo que gosta muito das suas ideias, Josiel, que são bem centradas, participando conosco aqui também. Ramiro Bessa. Ramiro, muito obrigado aí pelo apoio, né? Tamo junto. Sim, professor. Eu queria só fazer uma observação que a dita liberdade de expressão, fundamental em qualquer democracia, ela não sobrepuja a outros direitos fundamentais também previstos na Constituição do Brasil. Essa história toda aí começou pelo seguinte: o Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e relator de inquéritos no Supremo Tribunal Federal, travou dentro a sua assessoria buscando informações oficiais do Tribunal Superior Eleitoral para uso no inquérito no Supremo Tribunal Federal e vice-versa. Isso nada mais natural. A pessoa vai se auto-oficiar. Isso, como disse a ministra Carmen Lúcia ontem, depois de uma fala daquela deputada horrível, aquela Zambelli, ela disse que trata-se de uma desinteligência natural da pessoa. Alexandre de Moraes preferiu chamar de burrice mesmo da Zambelli, porque é burrice, é uma questão técnico-jurídica que não tem nada de legal. Aí o Elon Musk pega esse gancho e começa a fulminar o Supremo Tribunal Federal do Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, e aí vem o Eduardo Bolsonaro na televisão e diz: agora tem que anular tudo. É a única intenção deles, anular os processos, porque sabe que o papai dele, o Bolsonaro, vai acabar na papuda. Então eles criam essa situação toda usando esse Elon Musk digital, que não tem escritório mais no Brasil, para poder atingir as nossas instituições e a nossa soberania nacional. Sim, Josiel, você está enganado com relação a isso, porque o cumprimento de ordem judicial é um ato de soberania, notadamente do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Elon Musk, tchau, querido, pode ir para onde você quiser. Pode concluir, José, para a gente concluir. Professor, é o seguinte, então vai ter que fechar a Folha de São Paulo, porque nessa semana o que a Folha de São Paulo divulgou de conversas, né, não normais entre os grandes assessores aí do ministro Alexandre de Moraes, da escondida, falando sobre perseguição, mudança inclusive de texto para que pudesse ser encaixado ali numa acusação, isso é brincadeira. Ou seja, o Brasil então está passando por certo momento muito difícil. Vai ter que começar a Folha de São Paulo, fechar a Folha de São Paulo, outros jornais
e tudo mais. A própria Bandeirantes, né? Bandeirantes acabou então fazendo uma crítica muito severa com relação a tudo isso. Então isso vem em quê? Perseguição à liberdade de expressão. É muito fácil a gente falar que não existe, que não está sendo perseguição, quando a gente concorda com aquilo que está acontecendo. Eu quero ver você ter a mesma opinião quando você está sendo atingido diretamente, porque você não pode comentar aquilo que você acha. A Folha tem sede no Brasil, José? A Band tem sede no Brasil? Tem. Então pronto. Twitter também Elon tem. Musk mantenha... Não, ele vai tirar. Para ele, vai tirar. Não covardão, tirou ainda. Covardão igual o Bolsonaro. Pegou o avião, ó, dia 31 de dezembro e foi para os Estados Unidos tentar o golpe de Estado dele. Mantenha a sede no Brasil, Elon Musk. Fica aqui em São Paulo para ver se tu também não vai acabar na papuda. É isso aí. Não vai fechar a Folha, não vai fechar a Band. Isso não existe. Vivemos uma democracia plena. O PT é o partido, o governo do amor, o amor por você. A gente quer só democracia e nada de tititi. Fica Elon Musk aqui e vai responder pelos seus atos. O problema é esse, o cara faz o que quer e depois corre, não tem coragem de assumir a responsabilidade pelo que faz. Aí vem dizer, estou sendo perseguido, não, vou lá para os Estados Unidos, vou para Ponta Racan andar de lanche. Então vai, companheiro, vai e leva o seu Twitter. Ou fica e assume a sua responsabilidade. Isso é democracia. Vamos registrar algumas participações aqui no nosso WhatsApp, 991095099. Aqui a primeira participação que nós temos é do Josivan Damasceno, sempre ligado aqui conosco, Josivan. Ele disse que o Alexandre de Moraes é arrogante e vai cair porque Deus não... porque Deus não deixa escanear. Isso que o homem planta, ele colhe. Está na bronca com o Alexandre de Moraes, o Josivan Damasceno. E o Almir Pinheiro está dizendo que compara petista com a mosca. Por mais que a abelha diga que é mel, que é saudável, nutritivo e saboroso, ele prefere outra coisa. Tá participando aqui conosco. Nós temos participação também no nosso canal da TV Brasil Central no YouTube. O Murilo Damasceno participando aqui. Está falando que o Maduro manda um abraço para os petistas, está provocando o Murilo aqui. A Lília desejando um bom dia e mandando um coraçãozinho aqui para o Josiel Menezes. A Maria Ribeiro também participando conosco. A gente aguarda a sua participação, 99109-5099. E estamos ao vivo também no nosso canal no YouTube. Vamos para a próxima notícia? Perdão. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a Venezuela vive um regime autoritário, mas negou que seja uma ditadura. Lula afirmou também que o presidente Nicolás Maduro tentou barrar a ida do assessor especial Celso Amorim para acompanhar o processo eleitoral, mas foi dissuadido após a ameaça de Lula em divulgar o assunto. Acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. Não acho que é uma ditadura, é diferente de ditadura. É um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como conhecemos em vários países do mundo, afirmou Lula à Rádio Gaúcha. Na sequência, o presidente revelou que seu braço direito para assuntos internacionais quase foi impedido de acompanhar as eleições. Quando o Celso Amorim ia viajar para a Venezuela, eu fui informado que eles tinham pedido para ele não ir. Eu mandei comunicar a eles que se o Celso Amorim não pudesse ir, eu comunicava à imprensa que a Venezuela estava impedindo o Celso Amorim. Aí deixaram o Celso Amorim ir. Lula já tinha afirmado que não reconhece a vitória de Maduro e que a Venezuela sabe que está devendo uma explicação ao mundo. O presidente também... que o venezuelano sabe que está devendo uma explicação ao mundo. O presidente também afirmou que não reconhece a vitória de Edmundo Gonzalez, principal candidato da oposição, indicando que qualquer reconhecimento tem de ser feito com base em resultados críveis. Está aí, relação de amor e ódio entre Lula e Maduro, Josiel. Covardia, né? Covardia do presidente da República com relação a se posicionar diante desses fatos na Venezuela. Veja bem, né? As eleições, até então programadas, aconteceram sem que o presidente da Venezuela, então Nicolás Maduro, deixasse que houvesse realmente toda uma fiscalização internacional, uma dificuldade muito grande, né? E os próprios venezuelanos é que se posicionaram e foram às urnas e mostraram que não quer mais esse regime. Um regime cruel,
regime de perseguição, um regime que só meia dúzia fica rico, juntamente com o exército lá da Venezuela, onde os caras têm participação até na venda de petróleo em ações do governo. Quer dizer, é um absurdo isso que está acontecendo na Venezuela, e o governo brasileiro fica em cima do muro, simplesmente em cima do muro, morde e assopra, ou seja, não reconhece porque o Maduro não tem como demonstrar que realmente venceu as eleições. Aí vem o presidente Lula, mas do outro lado também não. Olha, todas as urnas que foram mostradas pelo grupo de Corina, da Maria Corina, as unidades internacionais reconheceram que eram fatos verídicos. Quer dizer, e aí o presidente do Brasil me parece que está realmente com medo de condenar essa questão Maduro, né, e fica esperando não sei o quê. É muito difícil, viu? Eu acho assim, é preciso você separar uma coisa da outra. A Venezuela é ditadura e ditadura feroz, assim como também a Nicarágua. O problema é que o presidente Lula estendeu um tapete vermelho aqui para o Maduro, assim que ganhou as eleições, e trouxe ele aqui: ô meu parceiro, vem cá que a gente vê o que faz. Essa situação é complicada, rapaz. Agora, deixa eu deixar bem claro aqui para você que é da esquerda aí, que está achando que essa questão da Corina e do Maduro. A Corina, ela é do centro-esquerda na Venezuela, ela não é de direita, não. E mesmo assim, eu estou defendendo a posição dela, porque ela lutou por uma eleição justa, foi retirada da candidatura e colocou aí o Edmundo. Foi aceito pelo Maduro porque encontrou nele alguém que poderia ser derrotado, e se deu mal. Guia Zambuja, Lula já disse que não reconhece a vitória de Maduro enquanto essas atas não aparecerem. Disse que o governo venezuelano tem viés autoritário, mas falou que não é ditadura. Afinal, vivemos ou não a ditadura na Venezuela? Então, Rafael Mesquita, José tem razão em grande parte no que ele disse. De fato, as eleições na Venezuela esse ano são absolutamente questionáveis, não é? Por outro lado, essas atas também que constam aí na internet, imagens de atas, né? Elas não foram efetivamente atestadas como verdadeiras por nenhum órgão internacional. Elas estão sendo tidas como verdadeiras pela ausência das atas reais, de papel. E é isso que o presidente Lula vem insistindo muito, junto com a Bolívia, com a Colômbia, com os Estados Unidos, com a França, com diversos países democráticos, exigindo que essas atas de fato apareçam. E o Maduro não tem apresentado essas atas. Por outro lado, a oposição, de fato, também não consegue demonstrar de forma legal que venceu as eleições. Inquestionável que houve fatos terríveis, há realmente um movimento de violação de direitos ali, isso é uma coisa inquestionável. Agora, uma questão é você ter um país autoritário, outra é você ter uma ditadura. A ditadura nada mais é do que uma forma de autoritarismo, é verdade, mas é mais uma forma de autoritarismo. Quando você exerce uma ditadura plena, você não tem partidos políticos, você não tem debates nacionais, você não tem eleições. Você tem, por exemplo, como na Arábia, a Casa de Saúde governa lá desde 1932, uma monarquia islâmica absolutista que mata seus opositores com espadas. É assim que funciona lá na Arábia, aqueles que deram os Rolex para Bolsonaro. Então não há isso na Venezuela. Na Venezuela há eleições sistematicamente, há debates, mas também há perseguições, tem que concordar com o Josiel. Você veja bem, prenderam diversos opositores. E é por isso que nem o governo brasileiro e nem o presidente Lula reconhecem a vitória de Maduro. Isso ainda precisa ser explicado e do jeito que está, não vai ser aceito. Mas nunca nos esqueçamos, o que os Estados Unidos querem é tomar de conta do petróleo da Venezuela e da Guiana. A questão ali é meramente econômica. Querem fincar suas bases militares lá em cima, no norte e nordeste da América do Sul, para poder ter acesso ao petróleo. A gente nunca pode se esquecer disso. Muito cuidado com os Estados Unidos. A Maria Ribeiro está falando aqui, Guia Zambuja, que o Lula e o Maduro são farinha do mesmo saco. Você concorda? Eu acho que é muito difícil ser farinha do mesmo saco, porque nós vemos uma democracia plena, né? Você veja, o Partido dos Trabalhadores, na história da redemocratização, 1989, quando eu votei pela primeira vez no presidente Lula, 1989, nós temos 5 mandatos governando o Brasil. Ou o PT ficava em primeiro ou ficava em segundo. Quando a gente disputava com o PSDB, era muito mais saudável as eleições no Brasil. Sempre o PT estava em primeiro ou em segundo. Ou seja, o Partido dos Trabalhadores, ao longo de seus mais de 40 anos de existência, veio a
consolidar a democracia no Brasil, o que é totalmente diferente da Venezuela. Lá, o Hugo Chávez viveu uma situação muito complicada, chegou a ser preso, expatriado da Venezuela, voltou para a Venezuela e conseguiu tomar o poder. Dali para frente, começou a fazer eleições até morrer. E aí o Maduro assumiu. Não há dúvida de que é um regime autoritário, mas muito longe de ser uma ditadura plena. E isso tem que ser compreendido. É difícil as pessoas entenderem, mas é assim que funciona. E o Adilson está participando conosco aqui, lá de Ponta Grossa, no Paraná. Grande abraço para você, Adilson, sempre ligado aqui no Mundo em Sua Casa. Mais uma participação do Donizete. O Donizete dizendo que o Lula está com medo de perder a amizade com o Maduro. Está aqui questionando o Donizete a postura do presidente Lula. Rafael, o Donizete está falando, é porque o Donizete ele tem conhecimento pleno aí, que essa amizade do Lula e do Maduro, né, e de outros nomes, né, da política da América Latina, foram ali os idealizadores do Foro de São Paulo, né? Ou seja, de uma dominação que eles queriam com relação a toda a América Latina em cima do mesmo pensamento. E que isso, se isso tivesse acontecido, você pode ter certeza, não é só a Venezuela não. Outros países também já estariam aí com a ditadura implantada. Ainda bem que esse Foro de São Paulo foi um fracasso muito grande, que não deu em nada. Na verdade, Rafael e Josiel, não existe uma amizade entre Maduro e Lula. O que existe, na verdade, é uma política internacional. Você veja bem, a esquerda está retomando o poder nos grandes países do mundo. Assim foi agora na França, quando Macron dissolveu o parlamento e fez eleições em 30 dias, e os 3 partidos políticos de esquerda, inclusive o dele, que foi o segundo colocado, ganharam as eleições, colocaram outra direita lá para 4º lugar, Marine Le Pen. Agora, mês retrasado, o Partido Trabalhista na Inglaterra venceu as eleições e voltou a governar a Inglaterra. Nos Estados Unidos, a Kamala, o Biden, agora a Kamala, vão dar uma sova no Trump e vão os democratas continuar governando os Estados Unidos. E aqui no Brasil não é diferente. O Partido dos Trabalhadores governou a maior parte do tempo no Brasil após a redemocratização. E a gente tem que ficar muito atento aqui na América do Sul. A alternância no poder é fundamental. Houve na Argentina, houve no Brasil, houve na Bolívia, houve na Colômbia, há no Equador, há em diversos países. Precisa haver também na Venezuela, é verdade. E é necessário que isso aconteça. Mas não podemos nunca esquecer que uma tendência de pensamento, no caso progressistas de esquerda, ela toma conta da América do Sul. E a gente não pode deixar também os Estados Unidos, seus interesses econômicos, fincar base ali na Venezuela e na Guiana para pegar o petróleo e tentar tomar de conta da América do Sul. Isso não vai acontecer. Um abraço também para a nossa audiência qualificada, o Eliezo Oliveira participando através do canal da TV Brasil Central no YouTube e também a Lucimar Souza através do nosso WhatsApp. A gente conta com a sua participação, 99109-5099 é o nosso WhatsApp e estamos ao vivo também no canal da TBC no YouTube.